Há momentos na vida da pessoa escolhida em que o distanciamento das outras pessoas acontece sem explicações ou justificativas. Ocorre de forma repentina, como se de repente as pessoas que o acompanhavam não conseguissem mais ficar ao seu lado. Amigos de longa data param de responder, vínculos profundos se desfazem sem conflitos, e as companhias que outrora aqueciam seu coração desaparecem em um silêncio ensurdecedor. É um tipo de dor que não se manifesta de forma intensa, mas que exerce um peso sobre nós. Pessoas especiais simplesmente desaparecem do nosso dia a dia. Às vezes, aquele bom dia que costumava ser uma rotina diária pode se transformar em semanas de silêncio. Não há briga nem uma separação clara, apenas um distanciamento que vai ganhando contornos, até se transformar em uma ausência permanente. O que realmente machuca não é a perda em si, mas sim o vazio que fica depois dela. Existem laços que se rompem como se nunca tivessem sido formados. Amizades que duraram anos se transformam em lembranças distantes. O ambiente que te recebeu por tanto tempo, seja a igreja, o trabalho ou a família, começa a se tornar estranho e desconfortável. Parece que a sua alma já não consegue se encaixar mais naquele lugar. O acolhimento se transforma em julgamento. O riso dá lugar ao silêncio. O sentimento de pertencimento se transforma em uma sensação de deslocamento. E então surge a sensação mais difícil de lidar, a de não se sentir mais em casa em nenhum lugar. O escolhido observa ao seu redor e não consegue se identificar mais nos rostos, nas conversas e nas expectativas que antes pareciam tão normais. Ele começa a perceber que está fora de sintonia com o mundo ao seu redor, como se sua energia tivesse se transformado, mas ninguém notasse isso. Nesse instante, o silêncio das pessoas dói mais do que qualquer palavra. Não é que ele seja cruel, mas sim porque destrói a conexão sem oferecer a oportunidade de ela ser restaurada. O coração, que se entregava de forma sincera, agora bate em um vazio que só o céu parece ouvir. Você se esforça para compreender. Tente buscar as suas próprias falhas. Fica se perguntando se cometeu algum erro, se exagerou nas palavras, ou se poderia ter dado mais atenção. Porém, quanto mais busca explicações neste mundo, mais percebe que essa separação é algo que transcende, é espiritual. Não é uma punição, é um sinal. Deus inicia um processo de transformação interior em você antes de te elevar publicamente. O primeiro sinal dessa preparação não é a chegada de algo novo, mas sim a perda de algo que já existia. As pessoas, os relacionamentos, os costumes e os ambientes que antes pareciam fazer sentido começam a ser afastados. Não é que eles sejam ruins, mas sim que não conseguem acompanhar o seu caminho. Essa fase de separação não é uma forma de te punir. Serve para te purificar. Você não foi deixado de lado, foi escolhido. O espaço ao nosso redor é a evidência de que o céu está se preparando para a nova estação que está por vir. Mas antes, era necessário te levar ao silêncio, porque é a partir dele que as verdades espirituais se tornam perceptíveis. É nesse lugar que o céu murmura o que o ruído da multidão conseguiria calar. É nesse momento que você percebe que a dor era apenas o peso daquilo que não podia mais estar ao seu lado. A dor de estar distante é genuína, mas ela carrega um significado. O propósito do céu sempre traz consigo uma dose de glória. Quando o isolamento se instala na vida de alguém especial, a mente humana busca compreender, justificar e descobrir os motivos por trás disso. Mas o espírito já tem consciência. Deus está separando para preparar. O isolamento espiritual não deve ser visto como uma rejeição, mas sim como uma nova oportunidade de recomeço. E todo começo deve ser precedido de uma limpeza. Deus se despira ao seu redor para te mostrar em sua totalidade.
Existem pessoas, vozes, influências e distrações que podem ofuscar o brilho do que você realmente tem dentro de você. Com isso, ele permite que o telefone fique em silêncio, que os encontros não aconteçam mais e que as portas da convivência se fechem. Porque aquele que é escolhido não consegue se moldar enquanto ainda está envolto nas distrações e turbulências do mundo. A caverna espiritual é esse espaço íntimo onde ninguém pode te acompanhar. É o espaço onde o céu se aproxima, mas a multidão não consegue tocar. É o lugar íntimo onde lágrimas silenciosas têm uma força maior do que discursos estrondosos. Na caverna, você se depara com sua essência verdadeira, sem interpretações, sem disfarces, sem a pressão de ser compreendido. Nesse contexto, a separação é uma maneira sagrada de oferecer proteção. Deus retira para preservar. Afaste-se para se proteger. Quebre para recomeçar. Existem distrações que podem parecer inofensivas, mas acabam tirando sua atenção. Existem pessoas que se apresentam como amigas, mas que na verdade... Antes de compartilharmos a verdade que pode mudar completamente a sua vida, peço que você esteja muito atento ao que direi a seguir. Se de fato você é o escolhido, perceberá em seu coração que esta mensagem foi feita para você. Você não só verá este vídeo até o final, como também absorverá cada palavra como se tivesse sido especialmente moldada para a sua trajetória. Este é o instante que o universo destinou a você. Por outro lado, é possível que esta mensagem não ecoe com todos. Está tudo certo, pois nem todos estão preparados para atingir esse grau de clareza e conexão. Contudo, o simples fato de você estar presente neste instante carrega um significado profundo. Você foi chamado para este momento por uma razão superior. Estamos unidos, como uma comunidade em crescimento, explorando os enigmas do universo. Caso você perceba que está preparado para acolher plenamente esta mensagem e permitir que a transformação aconteça, manifeste ao universo a sua intenção. Comente 777 agora e faça que isso represente o seu compromisso com a transformação. Enquanto você assiste a este vídeo, permita que cada palavra vá fundo em sua mente. Repita-o tantas vezes quanto necessário para que essa mensagem se fixe em sua mente e em seu coração. Deixe-se levar pela energia que ela transmite. Perceba como sua visão de mundo se amplia e observe as transformações surgirem em sua realidade. Este é o seu instante. Desfrute-o. Trazem consigo um peso que pode te deixar exausto. Existem relacionamentos que, se perdurassem, poderiam impedir sua plena realização. Por isso, o Espírito atua e remove aquilo que você, por carinho, ainda tentava preservar. Esse é o momento em que você começa a ouvir apenas a voz de Deus. Porque as vozes externas param, os conselhos desaparecem, as confirmações ficam em silêncio, e na tranquilidade do seu espírito você começa a perceber que sempre foi o céu a te guiar, mas agora de forma direta. A fé se torna mais profunda, a escuta se ajusta, a capacidade de discernimento se expande. Todo isolamento antecede uma elevação, toda separação precede uma revelação. Deus não faz com que a dor seja em vão, nem a remove sem um motivo. Se você está se afastando, é porque está passando por um processo de aprimoramento. Se você está sentindo solidão, é porque está passando por uma transformação. O isolamento, na verdade, é como uma incubadora para um novo patamar. É o lugar onde sua dependência se direciona completamente para o alto, onde sua força é trocada pela presença, onde você para de procurar aceitar-se nos homens para descobrir sua identidade no céu. E quando esse processo chega ao fim, quando a pessoa escolhida sai da caverna, ela já não é mais a mesma. A dor o transformou. O silêncio foi seu mestre, a falta o fez mais forte, e a presença de Deus o transformou. Por essa razão, quem o encontra novamente já não o reconhece.
porque o isolamento não devia ser visto como uma punição. Era um momento de consagração. Há um tipo de silêncio que, na verdade, não representa abandono. É uma convocação. Quando Deus mantém um escolhido em secreto, não está aplicando uma punição, mas sim se preparando para algo grande. Ele remove o palco, os aplausos, as conexões e até mesmo as certezas. E no lugar da ação, coloca o vazio. Um vazio que para os olhos humanos pode parecer solidão, mas para os olhos do céu é um altar. Às vezes perdemos pessoas, mas isso nos proporciona uma nova perspectiva espiritual. De repente, as pessoas que estavam ao seu redor desaparecem. Amigos de longa data acabam se distanciando. Os contatos estão diminuindo. Você olha ao redor e percebe que não há mais ninguém por perto. É justamente nesse momento que os olhos do espírito se abrem. Você começa a notar aquilo que antes estava oculto. Entender as intenções. Perceber o que está escondido além do que se pode ver. Compreender que existem laços que te prendiam ao solo, mesmo quando você foi convidado a alçar voo. É no silêncio que habilidades escondidas se despertam. É fundamental que o barulho emocional, social e até espiritual pare, para que os códigos divinos possam ser desbloqueados dentro de você. Palavras de sabedoria, intuições afiadas, visões, sonhos, sensações espirituais. Deus começa a despertar aquilo que estava adormecido, talentos antigos que foram esquecidos e talvez até mesmo nunca utilizados. Agora que o ambiente está limpo, o solo é fértil e você está preparado para escutar o que antes só poderia ser ouvido por aqueles que estavam em um espaço reservado. A solidão mostra a sua verdadeira essência, distante da necessidade de agradar, de se justificar e de conservar as aparências. É você na sua própria companhia. É nesse lugar que Deus conecta o seu interior com o propósito. Ele revela quem você era, quem você se tornou e quem você precisa ser. Ele cuida das feridas que você costumava ignorar. Ela te ajuda a superar traumas que ainda te causam dor, mesmo que você não consiga nomeá-los. Libere-se de dependências que se camuflavam como amor. E então surge a sensação de vazio. Um vazio que parece ser uma punição, mas na verdade é uma resposta. Deus te afasta de certas pessoas e lugares, não para te machucar, mas sim para te guiar de volta a Ele. É no silêncio que você percebe a presença. É na falta que você consegue identificar a origem. E quando tudo parece faltar, Ele se manifesta como o que realmente precisamos. A poda sempre acontece antes da frutificação. Quando Deus deseja multiplicar, Ele primeiramente faz um corte. Corte os galhos que não produzem frutos. Remova o que é desnecessário. Claro. Por favor, envie o texto que você gostaria que eu corrigisse, porque você sabe que após isso haverá uma colheita que requer uma estrutura para se manter. O que Deus realiza em sua vida durante os momentos de retiro é a base para o período em que você se manifesta. Você está em fase de treinamento. Chega de coisas repetitivas. Mas para algo mais grandioso, mais elevado, mais sagrado. E para conseguir isso é necessário ter força espiritual, não apenas fama, de clareza interna, não de aceitação externa. Deus está te moldando por dentro. E quando chegar o momento, aquilo que foi criado em segredo será revelado com toda a glória. Mas até lá, permaneça. Claro, estou ouvindo. Como posso ajudar você? Dedique-se a aprender. Escolhido, o mundo está adormecido, mas você foi chamado para despertar. Existe um poder dentro de você que ainda não foi totalmente ativado. E este é o momento exato em que sua alma começa a se lembrar de quem é. Com o audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual, você acessa mais de 1 hora de instruções sagradas para proteger sua energia espiritual de influências negativas, desbloquear o seu dom oculto e se conectar
com o seu propósito de alma, fortalecer sua ligação com o divino e alcançar a clareza que você vinha buscando. E ao garantir o seu agora, você recebe 33% de desconto no e-book especial Desbloqueie seu terceiro olho, com ensinamentos ocultos para expandir sua percepção espiritual. Você não está sendo convidado, está sendo convocado. Clique no link agora. Receba o que o céu preparou para você e ative a missão que só você pode cumprir. Pressa pode nos fazer perder oportunidades valiosas que são forjadas na paciência. Além disso, nem todo distanciamento é feito por má intenção. Nem toda perda é uma injustiça. Em diversas situações, o que parece ser abandono é, na realidade, uma forma de libertação. O que pode parecer rejeição, na verdade, é uma reação que vem da nossa espiritualidade. Quando a luz do escolhido começa a brilhar de verdade, ela revela sombras, e muitos acabam fugindo antes mesmo de compreender o porquê. A sua energia se transformou, e isso está causando desconforto no sistema. Você já não diz as mesmas coisas, deixou de participar das mesmas conversas, não ressoa mais nas mesmas ondas. Seu olhar agora reflete um brilho diferente, e a sua presença transmite uma energia nova. E as pessoas que estavam ao seu lado pelo que você era, agora se sentem desconfortáveis com a pessoa que você está se tornando. Relacionamentos que se baseiam em antigas crenças não conseguem resistir à sua evolução espiritual. Aquele amigo que costumava apreciar seu desânimo agora se irrita com seu silêncio. As conexões que só eram sustentadas por ciclos de dor e dependência não aguentam a sua força, porque sem notar, você já mudou muito. Aquilo que foi construído a partir da carência, do medo ou do controle tende a ruir quando sua verdadeira essência começa a surgir. A presença espiritual daqueles que foram escolhidos traz à tona as sombras dos outros. Ao entrar em um ambiente, tudo se transforma. As pessoas acabam se explicando mesmo sem você ter perguntado nada. As atitudes mudam apenas com a sua presença. Não se trata de arrogância, é a presença. A sua luz faz com que os outros revelem aquilo que tentam ocultar. Por isso, a reação costuma ser de afastamento, hostilidade ou até mesmo silêncio. Não é que você tenha feito algo errado, mas sim porque você está em um nível de vibração mais alto do que aquele que eles conseguem acompanhar. O afastamento pode, em muitas situações, ser visto como uma forma de livramento divino. Deus enxerga além do que conseguimos ver com nossos olhos. Ele está ciente do que estão comentando na sua ausência. Ele compreende o que realmente está por trás dos sorrisos. E por amor, ele deixa que alguns se distanciem antes que possam causar mais sofrimento. É a compaixão que se apresenta como rejeição. É a intervenção divina rompendo laços antes que se transformem em correntes. Você não perdeu? Deus te protegeu de algo que poderia te atrapalhar. É possível que fossem pessoas muito especiais. Quem sabe aquelas histórias que você pensava que durariam para sempre. Mas o que Deus percebeu, você ainda não compreende. O que Ele guardou para você, você só vai perceber com o tempo. A luz que você carrega neste momento precisa de espaço, autenticidade e profundidade. Nem todo mundo está pronto para viver nessa vibração. Por isso, é hora de deixar para lá quem decidiu partir. Não se preocupe com os silêncios. Evite pedir por reaproximações. O que se afastou quando sua luz começou a brilhar não merece estar ao seu lado quando ela brilhar. O que Deus está preparando pede um espaço limpo, livre de contaminações emocionais. Sua luz é preciosa, e ela não é para qualquer um. Ela é destinada àqueles que estão sintonizados para trilhar ao seu lado com intenção, sinceridade e alma. O que vem a seguir é o próprio céu que distanciam.
O mesmo Deus que te mantém afastado em segredo é aquele que te mostra as coisas na hora certa. E quando Ele decide te erguer, nenhuma porta permanece fechada e nenhum silêncio consegue ignorar a sua presença. Aquelas pessoas que se afastaram de você nos momentos difíceis serão as mesmas que testemunharão a sua vitória quando o céu declarar: agora. Quando Deus revelar a sua verdadeira essência, ninguém conseguirá contestar. Sua autoridade não se baseará em palavras, elogios ou palcos, mas sim na profundidade da sua dor, na fidelidade durante os dias em que ninguém estava ao seu lado e na consistência espiritual que você construiu em silêncio. A sua mudança será perceptível. A sua presença vai ser percebida. E o que antes foi desconsiderado, agora será valorizado como algo que o mundo não consegue reproduzir. A sinalização dos escolhidos. Aqueles que deixaram de lado vão se lembrar de quem passaram por cima. Não dá para ignorar a luz quando ela começa a clarear os caminhos. As pessoas que te julgaram pela sua aparência, que duvidaram de você nos momentos difíceis, ou que rir da sua dor, irão se deparar com a força que você possui. As pessoas não vão conseguir perceber como você chegou até aqui. Afinal, toda a trajetória foi discreta, mas o resultado será evidente. Você não foi esquecido. Foi reservado por uma razão. O período de isolamento não significa que Deus não estava presente, mas sim que sua presença se tornou ainda mais intensa. O silêncio que você vivenciou foi um momento de preparação. A espera que parecia interminável se tornou uma forma de proteção. E o nada acontece era, na verdade, tudo sendo moldado por mãos divinas. Você foi guardado para ser mostrado com importância, e tudo o que foi deixado de lado será recuperado com benefícios espirituais. A reaproximação acontecerá de forma seletiva e será conduzida pelo Espírito. Quando o novo tempo chegar, nem todas as pessoas que fizeram parte do seu passado poderão entrar nesse seu novo ciclo. Deus vai selecionar aqueles que se conectam com sua nova frequência. As pessoas virão, mas não da mesma forma que antes. E você conseguirá entender o objetivo de cada uma delas. Algumas irão acrescentar, outras apenas para ver. E você, agora mais maduro, vai perceber a diferença. Essa nova etapa da sua vida será marcada por vínculos espirituais verdadeiros. A partir de agora, nada mais será feito com base em carência, carisma ou conveniência. Tudo será estabelecido com sinceridade, com propósito e em uma aliança espiritual. Você será rodeado por pessoas que vibram na mesma sintonia que você, não por interesse próprio, mas por uma conexão espiritual genuína. Pessoas que te reconhecem não só pelo que você faz, mas também pelo que você representa, que percebem a sua presença como um bálsamo, como um guia, como um sinal de confirmação. Porque o retorno de alguém escolhido nunca é insignificante. Ele está repleto de glória, e a sua exaltação não visa alimentar o ego, mas sim a glorificar o nome de Deus. Aqueles que te viram caído, em breve vão te ver de pé novamente. Aqueles que te julgavam nas sombras, vão testemunhar a sua luz resplandecer. E aqueles que não acreditaram vão ter que admitir: foi Deus. Não há dúvida de que foi Deus. O isolamento que os escolhidos vivenciam não é uma forma de rejeição ou abandono. É um processo sagrado. Quando Deus quer transformar uma pessoa em um instrumento de cura, uma voz profética ou um canal de revelação, Ele não começa revelando tudo de imediato. Ele começa separando. O momento de distanciamento que você passou não foi um engano. Foi uma estratégia divina para limpar o espaço ao seu redor, antes de semear algo duradouro em seu interior. Deus faz com que tudo ao seu redor se esvazie, para que Ele possa te revelar por completo. As pessoas podem aplaudir coisas superficiais, mas a verdadeira glória só se encontra onde há profundidade.
O que à primeira vista parecia solidão, na verdade era uma forma de libertação. Enquanto você se entristecia pelas ausências, Deus sorria, pois estava moldando você para se encaixar em seu propósito. Para que sua identidade espiritual pudesse surgir de forma pura, foi preciso romper algumas conexões. A caverna espiritual em que ninguém pode te acompanhar é o espaço onde Deus sussurra as orientações que apenas o seu espírito consegue ouvir. Foi na caverna que Elias encontrou sua restauração. Foi no deserto que João Batista encontrou sua voz. Foi na prisão que José se preparou para assumir o trono. A caverna espiritual é um lugar pequeno, estreito e escuro, mas é ali que Deus forma grandes destinos. Ninguém se junta a você porque ninguém compreende o que está acontecendo dentro de você. A separação serve como uma forma de proteção contra distrações e sabotagens. Deus sabe o quanto a sua unção futura é valiosa. Por isso, antes de te dar visibilidade, Ele te protege da vulnerabilidade. Muitas das pessoas ao seu redor não tinham a capacidade emocional para acompanhar seu crescimento. A inveja chegaria, a manipulação começaria a acontecer. Por isso Deus faz a separação antes. Ele sabe quem será capaz de acompanhar o seu crescimento. Ele já tem ideia de quem vai tentar derrubar algo que ainda nem começou a existir. Esse é o momento em que você aprende a escutar apenas a voz de Deus. Quando todos ficam em silêncio, quando ninguém se manifesta, quando as palavras das pessoas desaparecem, sobra o Espírito. Ele não levanta a voz. Ele fala em tom baixo. É apenas quem está em silêncio que consegue ouvir. O isolamento é um momento propício para o discernimento. É o espaço onde a fé deixa de ser apenas ensinada e começa a ser realmente vivida. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus diretamente, nada mais consegue te desviar do caminho. A solidão vem antes da ascensão. Não existe outra opção. Aqueles que são escolhidos e possuem unções profundas certamente irão passar por um período de esvaziamento. É nos momentos em que ninguém vem até você que o céu começa a fazer parte da sua vida. É nos momentos em que o telefone não toca que o seu espírito começa a se manifestar. É nos momentos em que você se sente sem direção que Deus cria novas oportunidades dentro de você. A caverna não é o fim, é um começo. O silêncio não deve ser visto como uma forma de punição, é uma celebração. A separação não significa rejeição, é um processo de preparação. O que hoje parece estar ausente será recordado como o período mais sagrado da sua caminhada. Foi nesse canto, longe do olhar dos outros, que Deus escreveu a parte mais impactante da sua missão. O que nasce do oculto traz consigo uma força que ninguém pode apagar. Quando você iniciou sua jornada de transformação espiritual, algo dentro de você se iluminou. E muitos ao seu redor não conseguiram lidar com essa luz. Não aconteceu nenhuma briga. Tudo correu bem. Somente um distanciamento. As pessoas que se afastaram da sua vida não estavam prontas para lidar com a intensidade que você começou a viver. Sua luz trouxe à tona sombras que nem mesmo elas desejavam encarar. Por isso, eles te evitaram. Não é por ódio, mas por desconforto. A sua energia mudou e isso está causando desconforto no sistema. Você começou a falar menos, sentir mais e a refletir antes de agir. Seus olhos mostram verdades profundas e sua presença tem um significado espiritual forte. Onde antes havia apenas convivência, agora existe conflito. Sua vida começa a se tornar um reflexo. Aqueles que ainda estão perdidos muitas vezes não desejam enxergar as áreas em que precisam se transformar. Por isso, a separação. Não leve para o lado pessoal, é algo espiritual. Relacionamentos que se apoiam na sua versão antiga não conseguem resistir à sua nova identidade. Amigos de infância, colegas de longa data, velhos parceiros. Muitos deles estavam conectados a você por um laço emocional, e não por um objetivo espiritual.
Quando o propósito aparece, a afinidade se desfaz. Porque o que te unia a eles não era o chamado, mas sim o hábito. E o hábito não supe consegue se manter diante da luz do céu. A presença espiritual dos eleitos expõe as sombras de outros. Quando você chega a um lugar, a atmosfera começa a se transformar. As pessoas ficam inquietas, se afastam e se irritam sem razão aparente. É o espírito delas respondendo à sua energia. Sua jornada de consagração faz com que o que é invisível te reconheça. Aquele que ainda está preso ao mundo não consegue suportar essa presença. Elas não conseguem explicar, mas optam por se manter à distância. Não se responsabilize por isso. Isso mostra que você possui algo que transcende o que é comum. Às vezes, o afastamento pode ser uma forma de proteção divina. Deus presenciou diálogos que você não escutou. Percebeu que havia pessoas tramando contra você, algo que você nem desconfiava. Pessoas que estavam ao seu redor, mas que poderiam se tornar um fardo, uma distração ou um obstáculo durante o momento da sua revelação. Deus não rejeita, Ele fica em silêncio. Ele dá a oportunidade para que a pessoa se afaste. E você só consegue compreender isso depois. Mais adiante você perceberá que a falta foi uma forma de salvação. Você não falhou. Deus te protegeu de algo que poderia te atrapalhar. As relações que se romperam deixaram espaço para que os laços verdadeiros surgissem. Os convites que você recusou ajudaram a preservar sua energia para coisas mais importantes. As portas que se fecharam te guiaram para novos caminhos espirituais. O que à primeira vista parecia abandono, na verdade, era liberdade. O que parecia ser rejeição, na verdade, era uma forma de proteção. Seja seletivo, não persiga aqueles que o destino decidiu distanciar. Sua luz vai seguir se expandindo, e onde existe luz, só ficam aqueles que também desejam brilhar. O que sobrou, se despede e que siga em frente, porque o que Deus preparou para você precisa de espaço, pureza e sintonia. E aqueles que não conseguem lidar com a sua luz, nunca conseguiriam aceitar seu propósito. Você foi deixado de lado em silêncio, ignorado sem que ninguém explicasse o porquê, esquecido por muitos que antes estavam ao seu redor. Mas nada disso significa o fim, foi preparado. O que aparentava ser abandono era, na verdade, a mão de Deus te guiando a um lugar sagrado, onde o mundo não conseguia te enxergar, mas o céu estava te preparando. E agora, o momento da exposição está chegando. Quando Deus resolve revelar a sua verdadeira essência, ninguém consegue ignorar. Aqueles que se afastaram um dia vão recordar de quem decidiram ignorar. Pois aquilo que foi produzido em segredo acabará se revelando com intensidade e clareza. Não se trata de vingança, mas de buscar justiça. Não se trata de orgulho, mas sim de cumprir um propósito. Deus não eleva as pessoas por orgulho. Ele faz isso para glorificar o seu nome por meio daquelas que foram fiéis, mesmo em momentos de silêncio. E você se foi. Você enfrentou a dor sem deixar que ela te tornasse amargo. Carregou o silêncio, mas manteve a fé. Ele manteve a chama acesa mesmo quando tudo ao seu redor tentava apagá-la. Você não foi esquecido. Você foi guardado para um propósito especial. O céu não esqueceu de você, sempre te protegeu. As lágrimas que você chorou sem ninguém por perto foram guardadas. As orações que foram feitas durante a rejeição foram ouvidas. Cada não que você enfrentou foi, na verdade, um sim espiritual que contribuiu para moldar o seu caráter. Agora, aquilo que ninguém deu valor vai se tornar a ponte que Deus vai usar para atingir muitas pessoas. A reaproximação ocorrerá de forma seletiva e será orientada pelo Espírito. Aqueles que te deixaram por não conseguirem lidar com o seu processo não serão automaticamente convidados a compartilhar os frutos que você colheu. A exaltação não é para qualquer um.
é destinada àqueles que se mantiveram firmes na fé. Aqueles que se distanciaram por orgulho, inveja ou falta de compreensão observarão de longe tudo o que poderiam ter vivido ao seu lado. Mas você não sente ressentimento. Sua caminhada não se trata de provar nada a ninguém, mas sim de cumprir o que está escrito nas estrelas. Esta nova etapa da sua vida será repleta de conexões espirituais genuínas. Deus está preparando pessoas que vão te enxergar com um olhar voltado para a missão. Serão alianças fortalecidas, unidas não por mera conveniência, mas por um verdadeiro propósito. Pessoas que não têm medo da sua luz, pois também trazem consigo a chama. Pessoas que rezam ao seu lado, que caminham junto com você e que não estão na competição. E essa geração de alianças faz parte do seu novo ciclo. E o melhor de tudo, você não vai precisar se apresentar. A sua presença vai se comunicar. A sua história transmitirá credibilidade. E quem tentar negar, vai ter que lidar com as consequências. Aquele que enfrentou as provações do deserto ao retornar, traz consigo uma unção que não pode ser contestada. Retorno com a palavra que liberta correntes. Retorna com o olhar de quem contemplou o céu na tranquilidade. O retorno em glória será algo visível para todos, mas teve seu início em um espaço íntimo. Não será possível deixar de notar o que Deus realizou em alguém que foi humilhado por brilhar como uma luz em meio às trevas. Aqueles que não acreditaram irão ver. Aqueles que duvidaram vão acabar reconhecendo. Pois o que é destinado pelo céu um dia se ergue diante da terra, com brilho, intenção e fogo no olhar. Muito antes dos medicamentos, antes mesmo dos templos e altares, a cura já estava assegurada. A palavra é um dos mais antigos e sagrados instrumentos de renovação espiritual. Aquele que foi escolhido por Deus não traz consigo apenas sons em sua boca, mas também decretos, frequências e códigos capazes de ressuscitar vidas que estão interiormente apagadas. Por isso, suas palavras têm um grande impacto e o que você escuta influencia sua energia. Toda dor se origina de uma mentira que foi aceita como uma verdade. E toda cura se inicia em uma palavra que se recusa a desaparecer. Palavras negativas prejudicam o corpo, turvam a mente e bloqueiam a alma. Expressões como "nada dá certo para mim", "acho que estou ficando doente" ou "isso não é para mim" são, na verdade, maldições camufladas de um desabafo. E aquele que é escolhido ao falar não pode semear a morte sem também colher a escassez. A vida espiritual da pessoa escolhida se manifesta pelas palavras que ela pronuncia. A cura está naquilo que você libera, tanto em relação a si mesmo quanto em relação aos outros. A palavra vai além de ser apenas uma forma de se expressar. Ela é uma forma de criação. Por isso, todas as manhãs, quem foi escolhido deve se recordar. Sua língua é como uma espada e um escudo. Você pode começar o dia com uma bênção ou com dificuldades. O que você expressa é captado e amplificado pelo mundo espiritual. Quando você afirma "estou perdido", você está sinalizando que se sente desorientado. Quando você afirma "tudo coopera para o meu bem", você ativa forças positivas ao seu redor. As palavras são como portas que se abrem. O céu valoriza mais as palavras que saem da sua boca do que os pensamentos que cruzam a sua mente. O Salmo 107:20 nos diz que Deus enviou a sua palavra e, com isso, trouxe cura. Observe, não se tratava de uma substância, mas sim de uma frequência verbal. O verbo cura porque está em sintonia. A cura acontece quando a alma escuta aquilo que precisava para se recordar de quem realmente é. É por isso que muitas pessoas acabam se emocionando ao ouvir algumas frases espirituais como "Deus ainda está com você, não terminou, você é especial". Essas palavras despertam o que estava adormecido. E a verdade é a seguinte: você não precisa aguardar que alguém faça uma previsão acerca de você.
Você pode se tornar o seu próprio meio de cura, ao dizer: eu sou livre, eu sou o templo do Espírito Santo, e o mal não me toca. Você está purificando a energia ao seu redor. A palavra é como um incenso que eleva a alma. Ela acende, atinge o topo e desce como uma resposta. Repita palavras de fé, mesmo que não esteja sentindo isso. A repetição altera a nossa vibração até que consigamos sentir de verdade. A pessoa escolhida também precisa ter cuidado com o que diz sobre os outros. A razão pela qual a palavra que julga retorna. A língua que fala mal enfraquece, mas a boca que abençoa prospera. Falar para alguém: você vai superar, Deus está com você. Essa dor tem um motivo. É como semear esperança no coração do outro. Toda vez que você semeia cura no próximo, Deus retribui isso a você de forma multiplicada. A expressão é semente espiritual, e quem semeia bênçãos, colhe libertação. Preste atenção em expressões que podem sair de forma inconsciente, como eu sou azarado, minha vida é um caos ou meu coração não presta. Essas expressões prejudicam o ambiente interno da casa. Você é a casa de Deus. Como você pode então trazer maldições sobre o seu próprio altar? A pessoa escolhida deve aprender a trocar palavras prejudiciais por mensagens de carinho e espiritualidade. Em vez de dizer ninguém me ama, você pode dizer o céu me ama. Ao invés de dizer não consigo, experimente dizer tudo posso naquele que me fortalece. A palavra que tem o poder de curar não precisa ser pronunciada em altos brados. O que realmente importa é que seja sincera. Uma oração murmurada, uma frase expressa com fé, uma canção entoada em silêncio, tudo isso cura a alma. Por isso, procure desenvolver o hábito de falar menos e abençoar mais. Cada palavra que você fala é como um tijolo invisível que constrói a sua realidade futura. Aquilo que você repete acaba se tornando parte da sua construção. Aquilo que você determina se revela. Por último, o Espírito te recorda. Permaneça em silêncio diante do medo, mas expresse-se diante da fé. Fique em silêncio quando tiver algo a reclamar, mas não hesite em levantar a voz para celebrar curas, novos começos e libertações. A boca do escolhido não é qualquer uma, é como uma extensão do céu. Falo com a consciência de que cada palavra que utilizo tem a força de elevar aqueles que se encontram em dificuldades, de curar as feridas e de iluminar lugares que antes eram mergulhados na escuridão. Porque quando o escolhido fala em nome de Deus, o mundo espiritual se rende e reage.